e agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és Deus, pois só tu és o Deus eterno e é o seu nome motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo. Alegria que toda a terra é o Senhor em quem nós temos a vitória, e sempre nos ajuda contra o inimigo. Por isso Graça e paz, queridos irmãos. É com alegria que nos reunimos nesta manhã de domingo, podendo então fazer mais um EBD, onde junto podemos aqui compartilhar das lições sagradas, do texto sagrado de Provérbios, no qual a gente já tinha então combinado com os irmãos para que a gente desse continuidade à revista do trimestre passado, como já tínhamos falado. Também foi sugerido que nós iríamos fazer uma síntese, até porque tem outros irmãos, pessoas ouvintes que estão nos vendo e que não têm a revista, de maneira que a revista então, aí como não está em mãos, a gente propõe então a síntese dos capítulos de Provérbios, e o texto é bastante interessante porque nos dá vários preceitos de vida, e a gente tem trabalhado esses dias com vários preceitos, e a gente tem percebido então a grandeza desses ensinamentos, principalmente nesses dias em que a gente está de quarentena. A gente vai aprendendo, nada melhor do que refletir sobre as questões de sabedoria. E aí o texto de Provérbios hoje vai nos dar grandes ensinamentos e lição para a vida em comum da igreja como um todo. Quero então te convidar agora para que a gente possa, desde já, orar e juntos aqui fazermos uma corrente de oração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento, por esta manhã em Tua presença. Obrigado, ó Deus, por estarmos reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e podermos então conversar contigo, poder então estudar a Tua palavra, a oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo sabendo de tanta agitação que está ao redor do mundo, mas o Senhor tem sido Deus zeloso e grandioso e tem mantido então o controle de todas as coisas. O Senhor é Deus por excelência. Então, muito obrigado, Senhor, nesta manhã,
por tua providência. Tua palavra nos diz que as tuas misericórdias se renovam manhã após manhã. E daí então cremos plenamente nesta palavra e esperamos em ti. Assim seja com todos os irmãos, com todos os enfermos e necessitados. Assim nós fazemos a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E aí eu quero te convidar diretamente para que a gente possa então já refletir no texto de Provérbios. A gente tem aí um compêndio de ensinamento no texto de Provérbios e também algumas explicações significativas que o autor da revista também nos dá. Com isso a gente tem aí um bom entendimento da revista. O texto-chave nos chama para verificarmos Provérbios 28, mas lembrando que ele vai do capítulo 23 ao 31, porque aí ele está se referindo à série de preceitos deste momento que nós vamos estudar. O texto-chave, que é o 28, verso 6, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. E a gente tinha falado sobre isso, a gente dá aí a continuidade, porque a gente tinha falado sobre isso em outra palavra, outra mensagem, outra live que fizemos, em que a paz de espírito, a maneira de a gente viver tranquilo é bem melhor do que a gente viver com 3 pães e viver angustiado. É melhor comer um pão por dia e viver em paz do que comer 3 angustiados. É a visão da honestidade, a visão da mente ou consciência tranquila, coração tranquilo. Então, nós temos aí muito que trabalhar nessa manhã para que a gente entenda perfeitamente o que Salomão nos ensina. E lembrando que o autor da lição nos fala também que nos versos 30, aliás, capítulo 30 e 31, nós temos aí os textos sendo referidos ao rei Lemuel e também ao Agur. Por que ele fala sobre isso? É bom a gente já deixar claro aqui, não atribuindo diretamente a Salomão, porque segundo a grande discussão teológica a respeito desses 2 capítulos é que, de fato, esses textos são pseudônimos, ou seja, possivelmente do próprio Salomão, que tenha usado, então, a figura, não é? Ou atribuído a outras pessoas, como também era muito comum naquele período, atribuir a outras pessoas como sinal de honraria. E aí a gente tem aí uma série de preceitos, a começar do 28. O 28, texto-chave, ou melhor, 23, texto-chave, diz: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. E aí a gente tem então a visão do rei Salomão explicando as etiquetas necessárias e comportamento dos seres humanos. É muito importante, principalmente nesses dias de quarentena, a gente perceber isto. Por quê? Porque como rei, ele está falando algo bastante interessante. Ele está falando do comportamento, ele está falando da postura e ele está falando da necessidade de se autoconter quanto à vida alimentar e quanto à sua própria educação. É interessante a gente observar essas coisas, irmãos, sabe por quê? Porque estamos vivendo num período agora de muita dificuldade.
para muitos escassez, falta de tudo. E aí ele nos convida a verificar o seguinte, que nossos alimentos, aquilo que temos, devem ser tratados com muito cuidado, muito zelo, ao mesmo tempo devemos ter a educação de comer pausadamente, educadamente, comer os nossos alimentos ou comer aquilo que temos ou possuímos em nosso mantimento, comer ele gradualmente, para que a gente não coma tudo no mesmo dia. O que ele vai já subentender é a questão da gula. E aí a questão da gula, ela é condenável pela própria palavra. Por quê? Porque a visão de que você come tudo de uma vez e no outro dia você não tem nada. Então, é a visão de que você deve se comportar, ao mesmo tempo que ele usa a figura do rei, dizendo quanto à humildade de não sentar no melhor lugar para que depois o rei tenha que tirar. Lembra da visão de que Cristo falou, fazendo aí a ponte e a associação de que Cristo falou que era necessário a gente ter um coração humilde e considerar o outro maior do que nós? Do mesmo jeito, quando chegássemos em alguns lugares, num casamento, numa festividade, seja onde for, a gente deveria o quê? Deveria sentar nos últimos lugares. Por quê? Porque havendo o dono da festa de te ver e te honrar, te chama para sentar nos melhores lugares estabelecidos. É melhor do que sentar no melhor lugar e o dono da festa chegar lá e pedir para que você se retire porque tem gente mais importante do que você para sentar ali. Então, isso, na verdade, nos mostra a vida que deve ser em sabedoria e dosadamente medida. Devemos medir as nossas ações, as nossas palavras, devemos medir até mesmo a nossa própria alimentação. E aí, o próprio rei está estabelecendo isso como princípio importante na vida de disciplina. Isso resume-se em disciplina, meu irmão, meu amigo que está nos ouvindo. Disciplina é algo muito importante, e a gente precisa entender isso. Quando nós temos uma vida indisciplinada, realmente a tendência da nossa vida é se tornar uma bagunça, sem horários, sem determinações, e a gente faz como bem entende e bem quer. Isso nos trará grandes danos, diz, portanto, Salomão, porque a disciplina é de fato aí a ferramenta necessária para regular as nossas atitudes, vida, enfim, a nossa ética, moral. A disciplina molda-nos de uma forma muito eficaz. E com isso, então, nós temos o capítulo 23 falando sobre essa questão. Pode observar que no verso 2, se você estiver aí com a sua Bíblia, você pode ver que no verso 2 ele está justamente falando sobre isso. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Ou seja, limita-te. Tem bons modos, né? É isso que ele está dizendo. Se é colocado ali o alimento, então tem bons modos e repara que não é para comer tudo ou você sozinho comer tudo, mas que tem os demais também. E aí ele nos ensina a dosar. Essa dosagem é extremamente importante. Por quê? Porque é daí que vem as outras questões da nossa vida. É daí que está vindo as outras questões. Então devemos dosar tanto o alimento, como devemos dosar a nossa visão financeira, como devemos dosar a nossa visão de fé, como devemos dosar todos os segmentos da nossa vida. Ou seja, não devemos, por exemplo, colocar tudo que temos e somos no nosso dinheiro. Ele está dizendo que não, o dinheiro é importante, mas devemos
então dosá-lo na nossa vida, porque ele não é tudo na nossa vida e nem devemos consumi-lo de uma vez, porque quando você consome ele de uma vez, o que acontece? Se acaba. E quando se acaba, nós temos aí a linha de raciocínio, não se tem do que haver. Então, ele pede para que a gente tenha esse controle. Por quê? Porque não se tendo em mãos ou não tendo o que haver, a gente vai tomar emprestado ou a gente vai pedir. E isto ele está dizendo que não é sinônimo de sabedoria, porque se você guarda, se você dosa tanto o alimento como a vida financeira, como a vida amorosa e sentimental e assim por diante, a vida de fé, você passa a ter um autocontrole. E esse autocontrole te leva a perceber que aquilo não é tudo, que você precisa ver as outras questões. Então, devemos dosar os nossos sentimentos com a nossa própria família. Tem gente que coloca todos os seus sentimentos, tudo que tem, tudo que possui, tudo que na sua família e de repente sua família ali produz algum tipo de angústia, tragédia, discórdia, decepção, e aí acabou a vida da pessoa porque depositou tudo que tinha, tudo que possuía, depositou ali. Tem que ser dosado, porque a gente tem que depositar tudo que temos, tudo que somos em Deus. É o que o texto bíblico nos ensina. Isto é princípio de sabedoria, depositar tudo que temos, tudo que somos em Deus. Deposita a tua fé, a tua esperança em Deus. Aí sim, por quê? Porque pela própria palavra, ele vai nos ensinar e dizer que Deus não falha. E por ele não falhar, então ele é fiel. E por ser fiel, jamais teremos decepções. Então nele podemos depositar tudo que temos e tudo que somos. Então é uma grande lição, porque ele começa pela mesa. E lembre-se, na mesa é onde a gente faz as grandes reuniões familiares. É na mesa que a gente faz as confraternizações com amigos, parentes que a gente mais ama ou está mais aproximado ao nosso vínculo de amizade. Então, é na mesa que a gente então está vendo Salomão disciplinando e mostrando a necessidade de dosar tudo nesta vida. Assim como o remédio deve ser dosado, assim deve ser tudo dosado na nossa vida. Devemos então, diz Salomão, observar estes comportamentos, porque o comportamento do homem e da mulher de Deus é pautado na visão da boa instrução e disciplina. Eu quero que você preste bem atenção com relação a isto. Por quê? Porque se você não estiver nesse contexto, você vai estar em desacordo com a palavra de Deus. Não é? E depois não fica aí lamentando e chorando. Porque às vezes tem pessoas que estão em desacordo com a palavra de Deus e depois fica aí lamentando e chorando. A palavra de Deus é clara quando diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, aprende a suportar as aflições. É melhor comer um pão só do que 3 agoniados, ou seja, é melhor ser honesto. Por que a Bíblia está ensinando tudo isso? Porque a Bíblia está lhe ensinando a ter uma vida disciplinada, de fé, de esperança, de convicção, ao ponto de que você vai esperando na dependência a provisão de Deus. E quando você espera na provisão de Deus, você confia nele, aprende a confiar nele, e nos momentos difíceis você sabe que Deus não vai falhar, porque em outros momentos o Senhor já estava lá e já estava te instruindo, te disciplinando, te ajudando e te mostrando como de fato ele provê nas nossas vidas. Então é necessário que a gente entenda isso muito bem, para que a gente não fique aí chorando em vão, às vezes
né, se lamentando injustamente e achando que Deus não foi tão eficaz assim. É preciso a gente entender que as orientações é para o nosso próprio bem. Assim como a árvore plantada às vezes necessita do apoio, né, da cana que rege, da madeira que guia, assim também somos nós, em muitos momentos, nos nossos caminhos tortuosos, precisamos do conserto para poder então haver aí a correção do tronco e ela crescer aí corretamente. Então, fica aí a instrução e o resumo daquilo que de fato Salomão nos ensina quanto à vida e os preceitos do nosso dia a dia, do nosso convívio e até mesmo das questões vivenciadas em nossa mesa. E aí cabe também então a gente até dizer, é bom a gente observar que isso também faz uma outra advertência, que é a gente saber agradecer a Deus os alimentos que chegam à nossa mesa. Porque a gente reconhecendo isto, a gente consegue então entender que a provisão divina está diante de nós, não é? É melhor ele estar mostrando essa provisão divina que está na nossa frente, ou seja, na nossa mesa. Então, entende bem isso aí, irmão, porque isto é extremamente necessário. Eu sempre gostei de observar algumas condutas, alguns provérbios populares. Esses provérbios populares, como eu já tinha dito muitas ocasiões na igreja, é forma de sabedoria, é forma de conhecimento popular. E aí sempre as pessoas falavam assim, eu tenho uma gordurinha reservada. Essa gordurinha figura a linguagem figurada, não é? Para dizer que tem uma reservazinha, algo necessário para o dia difícil. Isto é importante, irmãos. É importante a gente observar estas coisas, porque quando chega o dia difícil, nós temos alguma coisa ali que vai suprir a carência para poder, então, nos assistir, nos dar a assistência necessária naquele momento difícil de angústia, de calamidade. Então, isto fica para nós uma grande lição, não é? Para aqueles que, por exemplo, têm uma vida totalmente desprovida desses ensinamentos, é preciso observar e ter uma vida, não é, completamente disciplinada quanto a essas questões, porque Salomão está dizendo que isso é para o seu próprio bem, não é? É para o seu próprio bem, não é para o seu mal, porque a palavra nos ensina que Deus corrige todos aqueles que Ele ama, e ama mesmo. E aí, diante disso, a gente precisa entender que a disciplina e a correção é porque o amor é grande, é imenso por cada um de nós. Então, os princípios aí que nos norteiam, que nos mostram a vida adequada conforme aquilo que Salomão está nos mostrando. Também é interessante a gente observar, irmãos, quanto ao que ele nos mostra quanto à nossa visão. A gente teve aí uma live em que nós falamos sobre a perspectiva do nosso olhar, da nossa visão, a respeito dessas coisas, né? E a gente precisa ter uma visão muito ampla, espiritualmente falando, para entender as coisas que estão ao nosso redor. Tem gente que está olhando as coisas, mas não está percebendo o que está ao nosso redor. Então a gente precisa entender e ver o que está ao nosso redor. São princípios de sabedoria, não é? Não é simplesmente olhar para o céu, olhar e ver contar as estrelas. Não, é olhar para o céu, contar as estrelas, sim, não há nenhum problema quanto a isso, mas ver a imensidão e grandeza daquilo que Deus criou. Então há uma diferença na perspectiva do olhar aí. Quando você olha e vê a grandeza daquilo que Deus criou, você olha e vê o quanto Ele é grande e poderoso, você realmente não se limita em estar contando os astros, mas você realmente presta atenção na grandeza, no poder, no senhorio daquele que criou os céus, a terra, as estrelas, tudo mais. Então, presta bem atenção quanto a essas questões. A questão do nosso olhar.
No capítulo 24, verso 1, nós temos aí então o resumo daquilo que ele diz: não tenhas invejas do homem maligno, ou dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam o mal. A gente já tinha, inclusive, falado, porque é uma sequência, não é? É uma sequência que vai costurando e amarrando uns aos outros, os versículos e textos da própria palavra de Deus, à medida que ele já nos mostra que devemos fugir da aparência do mal e sair, não é, daquilo que de fato é prejudicial à vida de qualquer filho de Deus, restaurado e lavado pelo sangue do Cordeiro. E aí ele está falando claramente de que não devemos ter inveja daquele que está prosperando em sua desonestidade. Não tenhas inveja do homem mau, não tenhas cobiça nem ganância como ele tem. E aí, no tocante a isso, a gente precisa entender muito bem as coisas. Porque às vezes nós estamos lendo a Bíblia e não estamos, fazendo a aplicação correta daquilo que ele pede para que a gente faça. Às vezes nós estamos como igreja muito preocupados com essa questão e não atendendo então à visão de que devemos nos conter e esperar no Senhor. E aquilo que vem do Senhor é o necessário para nós, seja abundantemente ou seja na privação. Deus sabe e conhece cada um. Então ele sabe trabalhar, ele sabe agir, ele sabe suprir, ele sabe como está fazendo. Então tem gente querendo ser rico, não vai ser rico. Quem quiser, não é, riqueza, o Senhor dará a riqueza àquele que ele quiser dar a riqueza. Mas tem um homem mau, está prosperando. Tem um homem desonesto, está prosperando. Aí ele está dizendo, não tem inveja da prosperidade dele. Por quê? Porque um dia a prosperidade dele vai acabar. Tudo que ele construiu com suas próprias mãos, e força e desonestidade, vai tudo ser consumido pelo retorno da lei do retorno, da lei da semeadura. Aquilo que se plantou, colhe, meu irmão. Então, aquilo que ele plantou na ganância, na desonestidade, seja como for, se for no banho de sangue, seja o que for, tudo que ele plantou vai voltar. E quando voltar, toda a riqueza, tudo que ele levantou vai de água abaixo. Por quê? Porque não foi fundamentado naquele que vive eternamente e é Senhor de todas as coisas e que tem a capacidade de sustentar aquilo que temos, aquilo que possuímos, aquilo que temos hoje como oferta do Senhor para nós. Não é? Então, é importante a gente observar essas coisas. Tem gente que quer ganhar o mundo inteiro. E aí o que é que ele diz? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Nada fez. Ele não fez nada. É melhor o quê? Não ganhar o mundo inteiro e ganhar a sua alma para Deus. É isso que de fato os textos vão sempre sinalizar e fazer evidência da sabedoria e da salvação do Senhor com relação a isso. Então, fica aí a importância de sabermos que não é com violência, não é na ganância, não é na maldade que de fato o Senhor está aí nos contemplando ou nos auxiliando. Eu quero que você perceba estas coisas, porque estas coisas são extremamente disciplinadoras, né? Para mim e para você. Então, de fato, a gente tem aí Provérbios 24. Nós temos também aí a visão daquilo que a revista propõe para nós nesta manhã. E aí eu gostaria até de tratar de alguns textos bem específicos, ou melhor, de alguns pontos elaborados pela revista nessa manhã, porque ela nos dá o entendimento da opinião do autor da revista. E aí a revista nos sugere do capítulo 25 ao capítulo 29, ele nos dá então alguns comentários bastante interessantes aqui. E um deles
é quando Salomão chama a atenção para as pessoas que buscam os primeiros lugares de honra, que é aquilo que nós tínhamos falado, e são convidados ou visitantes em algumas festividades. E aí ele diz o seguinte, que é interessante nos colocarmos no nosso lugar, que é interessante observar a simplicidade e a humildade como princípio norteador de uma vida de um crente fiel em Cristo Jesus. Percebe isso que eu estou dizendo? Como princípio norteador, a simplicidade e a humildade de coração. Aqueles que querem se vangloriar, aqueles que querem, por exemplo, ser melhor ou maior do que os outros, em todos os aspectos, seja um aspecto espiritual, seja no aspecto, de beleza físico, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto de sensualidade, de qualquer coisa desse tipo, dessa ordem, que provoca, de fato, na verdade, um desacordo com a palavra de Deus. Aí ele está dizendo que isto não é edificante. Não te edifica em nada. Ao contrário, leva uma vida simples e humilde, porque aí você vai edificar de fato a tua vida. E terás honra. Isso que é importante. Por que ele terás honra? As honras que você vai ter não é as honras que os homens te darão ou te dão, mas é a honra que vem direto do trono de Deus para a sua vida. Aí ele está dizendo que esse é um princípio norteador dos sábios. Eles não esperam que os homens, coroem com honra, mas eles esperam no Senhor a honra necessária para todas as suas atitudes boas, benéficas, saudáveis e atitudes de fé e de esperança em Deus. Então é interessante que Salomão está aí nos advertindo quanto à necessidade de observarmos que nós não precisamos de plateia para estar aplaudindo aquilo que estamos fazendo, mas que o próprio Deus confirma e autoriza e nos dá a bênção necessária, coroando-nos de glória pelos nossos feitos, pelas nossas ações, e assim, sendo coroado pelo Senhor, é de fato uma honraria perfeita, boa, agradável, segundo o que a própria palavra de Deus está nos mostrando. Então ele está dizendo que as honrarias dos homens não servem muito para a vida do crente. É importante ter um diploma, ter isso, ter aquilo, ter, uma medalha por honra ao mérito. Isso é necessário em alguns momentos da vida. Mas ele está dizendo que não devemos estar norteados nisto, mas norteado na simplicidade, no oculto de uma relação íntima com Deus, ao ponto de que Deus é quem vai nos dar a honra necessária para as nossas vidas. É aquela visão muito importante da Bíblia. Dá com uma mão que a outra não veja. Faz a tua atitude não para te apresentares como fariseu diante de todo mundo, como religioso diante de todo mundo, mas faz em silêncio, porque Deus que está em silêncio te honrará, porque Ele dará o galardão que você precisa, porque Ele te viu no teu silêncio, na tua simplicidade, na tua humildade, no teu silêncio. Deus então contemplará e te honrará. Então não é preciso a gente estar fazendo alaridos, nem comunicando aos quatro cantos da terra aquilo que estamos fazendo. É nesse sentido que ele nos chama a atenção. Salomão está muito atual, muito próprio, fazendo com que eu e você perceba a natureza de uma vida exemplar e em sabedoria. Os versos que seguem, dos capítulos seguintes, capítulo 26, eu quero fazer sempre visão dos primeiros versos, porque aí a gente vai fazendo o resumo que a gente propõe fazer e em alguns momentos fazendo a ponte
com a revista, né? Até para auxiliar os irmãos aí que também têm a revista. E auxiliando, ajudando aqueles que não têm a revista e estão com a Bíblia. E diz assim: como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém a insensatos. Vê a capacidade de nos mostrar que a chuva e a neve é extremamente importante sobre a terra, ao ponto também de nos mostrar que o homem não tem domínio, não tem controle sobre esses eventos naturais. Assim como a neve e assim como a chuva, que Deus, portanto, abastece a terra, que Deus, portanto, faz questão de regar a terra. Ele está dizendo que de fato, essa honraria, esses benefícios, de fato, coisas excelentíssimas, coisas magníficas para pessoas que sabem, de fato, aproveitar. E aí ele está dizendo que eu e você precisa perceber a grandeza da chuva e a grandeza da neve que provém de Deus. E os insensatos não compreendem isso. Os insensatos acham que é um direito que eles têm de ter a chuva e a neve. E não é assim. A Bíblia nos ensina dizendo que nós somos dependentes de Deus e carecemos da sua misericórdia e bondade, ao ponto de sabermos que tudo que vem da parte de Deus para nós é uma bênção, é um privilégio, porque somente Deus, que é bom em todos os aspectos, pode fazer estas coisas. É o reconhecimento de que nós não merecemos, mas que Deus está provendo em todas as casas. Sabe, talvez você tenha aí agradecido a Deus por tudo, não é, que você tem, por tudo que você está passando, por tudo que você tem em suas mãos. Mas quantas vezes também você tem se lamuriado, reclamado, sabe, se maldizendo de todas as formas e reclamando porque choveu pouco, porque choveu muito, porque fez sol demais, porque não fez sol demais. Enfim, você reclamando daquilo que você não fez nada, nem pagou para que aquilo pudesse chegar até a sua casa. Então perceba que ele nos convida a verificar que Deus, portanto, é Senhor e provedor, e a sua misericórdia é tão grande ao ponto de abastecer a nossa casa daquilo que nós nem merecíamos. Então, isto nos faz ter um olhar muito refinado, um olhar muito apurado, muito experimentado, para ver estas coisas e ao mesmo tempo se colocar no lugar de observação, no lugar de contemplação, no lugar em que observa e vê a grandeza do Criador, a imensidão de sua bondade, de sua misericórdia, de tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele fez, e que na verdade eu e você deveríamos então agradecer todos os dias por aquilo que temos, por aquilo que somos. Muito embora às vezes você possa dizer: eu não tenho muito, mas num pouco que você tem, agradeça a Deus, porque se Ele não quisesse, nem um pouco você teria. Então, partindo do princípio da fé, partindo do princípio de que Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele que põe pouco e Ele que põe muito. Ele que fez os céus, a terra e tudo sabe. Então, tudo pertence a Ele. Então, partindo desse princípio, é bom estarmos bem atentos a isso aí. Tem algumas pessoas que reclamam demais da vida, né? Então vai o recado aí para você que reclama demais da vida. Tem cuidado, reclama demais não, porque Deus está no controle de todas as coisas. Está sabendo o que está fazendo. Vê aí no capítulo 26, verso 22, as palavras dos que se maldizem são comida fina, que desce para o mais interior do ventre.
Aqueles que estão se maldizendo são como comida fina, algo muito precioso para ele, mas de nada vale. Deus está dando uma grande lição para a gente. Observa, presta bem atenção. Não reclama, agradece a Deus, espera em Deus. Eu sei que tem dias que a gente está realmente nervoso, estressado, angustiado. Eu sei disso. Tudo isso faz parte da vida da gente, todo mundo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. No entanto, ele nos ensina que devemos ter o autocontrole para que não nos tornemos insensatos com as nossas atitudes. Passe a observar os princípios de sabedoria e serás sábios. Serás sábio na tua própria casa, no trabalho, sabe, na tua própria vida ou tua própria visão, entenderás isso. Então, é um conselho realmente extraordinário. O verso 27 para o 30, nós temos aí então outros preceitos quanto à necessidade, e isso é muito importante nesses dias, não sei quanto está meu tempo aí, mas tem um tempo ainda. Quanto à necessidade, hoje a gente estendeu um pouquinho, está bem estendido, a gente tem 20 minutos ainda. Então, a gente tem então aí um preceito muito importante. E aí eu vou pegar agora de manhã e rasgar o verbo, né? Vou rasgar o verbo por quê? Porque esses dias eu sempre tenho trazido aqui mensagens de conforto, mensagens de fortalecimento para os irmãos, para aqueles que estão nos ouvindo. Sabe por quê? Porque eu não sou oportunista e nem tampouco me deixo levar por um espírito de oportunismo. Por quê? Porque estamos vivendo um momento muito diferenciado na história da nossa geração, que é uma pandemia. Nós estamos vivendo um momento realmente crítico, que atingiu o mundo inteiro praticamente. Mas não vou usar esse artifício, porque atingiu o mundo inteiro, para fazer chantagem. Dizer que Deus disse, que Deus não disse, que Deus disse. Isso aí é chantagem, irmão. O que a gente deve fazer é pregar a Bíblia. Pregar o que Deus está dizendo. O que é que Deus está dizendo? Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, porque os vossos pecados trazem maldição para vós mesmos e condenação, porque aquele que é juiz julgará a terra. Aquele que é juiz julgará cada um segundo as suas obras. E a gente vê muita mensagem aí de todo tipo, tá aí profeta de todo tipo, profetada de todo jeito. Teve gente que sonhou e disse que o leão ia vir e o leão ia esmagar o coronavírus no dia 30 de abril. O coronavírus está solto aí. Está solto e não teve leão nenhum que controlou o coronavírus no dia 30 de abril. Irmãos, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. E o texto de Provérbios está falando com relação a isso. Não se glorie, capítulo 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã. Percebe que o dia de amanhã pertence a Deus. Não te glories do dia de amanhã. Por quê? Porque não sabes o que trará a luz. Seja, verso 2, seja outro que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Ou seja, não seja profeta de si mesmo. Seja profeta de Deus, mas de si mesmo não. O que é profeta de si mesmo? É aquilo que o coração está dizendo. Ah, o meu coração está dizendo isso. Né? Aí ele está dizendo, Deus mandou dizer nada. O coronavírus está solto por aí, dia 30 já passou, já estamos dia 1, dia 2, dia 3, meu irmão. Já vai começar o pagamento aí do auxílio aí, está todo mundo trancado, já muita gente já vai vir a segunda parcela, né? Muita gente trancado aí, e prejudicando, não é? O comércio, prejudicando a economia e ninguém dá jeito. Por quê? Porque tem um monte de profeta que está aí sensível ao seu próprio coração e dizendo que é Deus. Não tem Deus aí no meio. E a gente precisa entender e ouvir bem as profecias que estão sendo ditas. Não te glorie do dia de amanhã. Sabe por quê? Ele está dizendo não te glorie do dia de amanhã? Ele está dizendo porque hoje a gente pode estar bem e amanhã não está bem.
Está me entendendo esse negócio? Está me entendendo? Hoje você pode estar comendo e a mesa está farta e amanhã a situação está muito difícil, você não tem nada o que comer. É isso que ele está dizendo. Não te glorie do dia de amanhã. Não te glorie do que está sofrendo, padecendo com fome, e você chegar lá e dizer, tá bom, tá vendo? É o teu pecado que está fazendo isso. Muito bem, é Deus castigando. Devemos ter cuidado com isso, porque até então o que a Bíblia me ensina é que não há um santo sequer sobre a terra, a não ser aqueles que estão procurando em Cristo a perfeição e a plenitude, pelo qual foram salvos e regenerados pelo poder do Altíssimo, e o sangue do Cordeiro que nos lavou e nos purificou de todo pecado, nos reconciliando com Deus. Por meio do Filho, alcançamos a reconciliação em Deus, por meio do Filho. Então o mérito não é meu, o mérito não é da igreja A, da igreja B, do pastor fulano, nem ciclano. O mérito total é de Deus, o Senhor das nações, o Deus excelente, o qual a Bíblia diz que é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, e assim segue a sequência dos homens de fé da Bíblia. Sabe? É isso aí que a gente precisa prestar bem atenção. Tá cheio de gente aí chorando, sabe, balsejeando, sabe, fazendo sensacionalismo. É muito sensacionalismo, irmão. A peste, a praga, as coisas vão vir sobre a terra como sinal e advertência para toda a humanidade. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, porque os vossos maus caminhos estão trazendo praga e destruição para vocês mesmos. Agora não precisa de sensacionalismo e nesses falsos profetas estarem ganhando mérito. E às vezes, muitas vezes, muitos vídeos espalhados, fazendo com que outros fiquem atemorizados. E muitas vezes, depois, quando a coisa passa e vê que é uma profecia falsa e mentirosa, aí muitos deixam de crer na mensagem verdadeira de Cristo Jesus. Então a gente precisa observar estas coisas. Observar, de fato, aquilo que Deus está anunciando para o mundo. O que é que Deus está anunciando para o mundo? Deus está anunciando que os tempos estão, de fato, difíceis se aproximando para o retorno do Filho de Deus. Isso está biblicamente comprovado, irmão. Não tem muito o que ver. Isso já está anunciado, patenteado. É dele. Ele mesmo escreveu. Ele mesmo assinou embaixo. É ele que está dizendo. Ele está dizendo que ele vai voltar. E quando voltar, pegará as nações e o mundo inteiro de surpresa. Aí precisa esses alaridos aí, esses negócios aí, cheio de sonhos falsos, de mentira. É mentira! Deus, na verdade, Deus está advertindo as nações do mundo inteiro e chamando a atenção às nações e chamando para o seu amor, para a sua graça, para o seu perdão. Porque se ele fosse destruir todo pecador, não ficava um para remédio. Todos nós somos pecadores. Mas o que a palavra de Deus diz? Destituídos estamos da glória divina por meio daquele que nos salvou das trevas para a luz. O mérito é de Cristo Jesus, que está aí estendendo para todo aquele que nele crê. Seja salvo, seja liberto. Vamos apropriar aí a situação do coronavírus e tentar fazer sensacionalismo. Sejamos honestos e proclamar a salvação, proclamar a verdade de Deus, proclamar que o pecado realmente é uma praga, que o pecado é ruim, traz mal, se converta. Aquele que está afastado, volte para o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que o seu lugar é na casa do Senhor, no meio dos santos. Santos aí é aqueles que estão procurando em Cristo a perfeição e plenitude do Espírito. E aí a gente terá realmente muito mais sucesso do que determinadas coisas que a gente está ouvindo aí. A gente precisa ter critério, irmão. Ter critério, sabe, para algumas coisas. E
e tem algumas coisas aí que fogem até ao nosso bom senso, não é? Até o bom senso de uma leitura honesta, de uma leitura realmente exemplar dos textos bíblicos e que possa ser feito aí com muita competência e não terrorismo. Terrorismo já basta. Já basta o que a gente está ouvindo na TV, nos jornais, já basta. Não é? Não precisa as religiões estar fazendo terrorismo, não. O que a gente precisa fazer é pregar o amor de Deus, a compaixão de Deus, a justiça de Deus, é pregar as boas novas de salvação e deixar com o Espírito Santo, que está atuando em todos os lugares da terra, na plenitude do Espírito, ele está atuando em todos os lugares. Ele é que sabe o que ele está fazendo. Vai ter gente aí que vai ser salva, que vai ser instrumento de Deus, que vai ser ferramenta de Deus. O coronavírus vai passar e Deus vai salvar muita gente. Gente vai, sabe, ser uma bênção, vai estar dentro da igreja, vai estar dentro dos locais, dentro das favelas, sendo instrumento de Deus, missionário, pregador e assim por diante. Não precisa essas chantagens, essas balelas aí não, isso é mentira. É mentira. E ainda mais quando sabe, anuncia o dia tal. A Bíblia diz que nem dia e nem hora nós somos conhecedores. Nem os anjos do céu. Nem os anjos do céu sabem de nada. Como é que tem um bocado de gente anunciando datas aí? Irmãos, data que eu sei, a data prevista é a data dos pagamentos dos pensionistas e aposentados que é dado pelo INSS. Essas datas aí a gente pode seguir, viu? Que é a data que vai dos pensionistas e aí dos aposentados pelo INSS, que tem aí a tabela da data. Mas essas datas que a gente está vendo aí, sinceramente, irmãos, devemos então observar estas coisas. E por fim, no capítulo 30 e no capítulo 31, a gente tem aí as palavras do rei, mostrando então a grandeza de Deus para Deixa eu ver aqui um negócio que eu achei interessante aqui. A gente está ao vivo, né? A gente... alguém me perguntou um negócio aqui. Ah, certo. Alguém colocou aqui, pastor, nesses momentos difíceis, aqueles que sabem agradecer, são justamente aqueles que já têm virtudes em sua vida, sim. Esses que sabem agradecer em momentos difíceis são, de fato, aqueles que aprenderam a saber que Deus é Deus em todas as circunstâncias e sabe que Deus cuida dos seus. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que aquele que é justo não passará um dia sequer de fome. Por quê? Porque assim como ele alimenta os passarinhos da terra ou do ar, aonde quer que eles estejam, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, os animais do campo, ele alimenta o seu povo fiel e honesto. Meu irmão, isto é questão de fé. Se você não crê e vive na ilusão, aí eu não posso fazer nada. Mas a questão é, aquele que crê realmente tem isto como virtude. Muito bom, meu irmão. Muito bom mesmo. É virtude aquele que sabe agradecer a Deus por tudo. E outra coisa, vou dizer uma coisa a você. Aquele que é fiel a Deus, em tudo, que ele procura ser fiel na sua vida, no seu dia a dia, Deus vai ajudando ele em tudo. E aí o que acontece? Tem coisa que ele nem pede e Deus dá. Dá com abundância, para que ele tenha abundantemente. Porque Deus é galardoador, Deus é Senhor e é provedor daqueles que o buscam. Então, não precisa a gente estar aqui, sabe, irmão, tapando o sol com a peneira, com muita conversa fiada que a gente está vendo aí. Tenha cuidado com alguns vídeos que você está vendo ou ouvindo, alguns áudios, porque tem muito falso profeta, muita gente, sabe, que quer barganhar com o coronavírus. Cuidado para o coronavírus, então, de fato, não mostrar, não é, para essas pessoas que ele tem
realmente veio com a potencialidade de prejudicar e a prejudicar a nossa saúde. Então, tenha cuidado com isso, observe bem, seja simples, humilde de coração e assim teremos com certeza uma vida muito melhor, ordeira e uma vida na dependência completa do Espírito Santo. Eu quero então aqui encerrar ou suspender essa live, já chegamos aí já perto de 1 hora, e agradecendo aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, vendo e aqueles que ainda nos verão, a compartilhar e estar conosco. Quero aqui também fazer um apelo ao celeiro. Pedimos aos irmãos que estejam prontos também para o celeiro. Durante a semana, a igreja está recolhendo os donativos, alimentos também, além dos dízimos e ofertas, além desse lado de compromisso, sustento, também os alimentos. Fica com Deus e que Deus nos ajude até a noite, onde teremos nosso culto de celebração às 7h30. Deus te abençoe aí, meu irmão, e desde já agradecemos aí nos minutos finais a todos os irmãos que estão logados conosco, a todos os irmãos que estão aí mandando o seu ok, agradecendo a Deus, o seu amém, a sua aleluia, e assim eu creio plenamente que o recado foi dado, né, nesta manhã, apropriando-se então do texto de Provérbios. Deus te abençoe, meu irmão. A palavra de Deus diz: como costas suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de Deus vivo. Quando me vejo diante da sua face, as minhas lágrimas têm sido um alimento de dia e de noite. Todas essas que estão dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pelo Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O céu aberto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. O céu aberto,